No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Vamos explicar aqui. Umbral é um lugar provisório, né? Não é inferno, fogo eterno. Você vai para lá, purifica as energias negativas adquiridas por excessos de sexo, bebida, etc. Falta de caridade, egoísmo, enfim, tudo isso que às vezes você depura isso aqui por doenças. Mas quando não acontece, você depura lá. Expela essas energias, se purifica e depois você é resgatado e vai para as colunas espirituais fazer um balanço de sua vida e no futuro você retorna com o compromisso de fazer diferente. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e 2 colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então, uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa.
intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento. E ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Heather Sloan levava uma vida normal e tranquila. Nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, até o dia em que foi declarada morta. Ela foi levada às pressas para o hospital com uma gravidez ectópica. O que aconteceria com ela mais tarde seria classificado na escala Grayson como uma experiência de quase morte profunda. They rushed me up to the operating theatre. It was an immediate operation. And I don't actually remember leaving the ward. So I must have blanked out somewhere along the line going to the theatre. And when I came to, I was aware that I was standing beside a bed. Having been a nurse in the past, you think, I better check how the patient is. And I looked in the bed to see the patient and then realised it was me. And that was the first that I'd come to realise that I was standing outside of me. I was then aware that there was a voice to the side of me saying, don't worry about that. Go, come with me and move into this light. And I moved into this tunnel of light. When I got out to the other side, it was, I can only describe as pure love, really. Absolute pure peace. I wasn't even bothered about what I'd left behind. And eventually you meet the only thing I can describe as pure perfection. I cannot describe it in any other way. And at that point you think, I don't think I should be here, because I didn't really feel that I was worthy to be in front of what was pure perfect. And nobody says you're dying, that you're just allowed to sort of become aware of things, and you go into a kind of a review of your past, right from when you're really tiny. You remember absolutely everything. You feel instantly all the effects that any action I had on another person. You just literally felt everything. And then came the realisation of, am I going back? And everything halted, and I said, I'm sorry, I can't stay. And I got very, very distressed, because I was thinking I had an 18-month-old baby at home, with a husband at sea, and no family living anywhere near. I thought, who is going to look after her? And I was really, really upset. O que é amar? Pensar mais no outro do que em si mesmo? Essa é a resposta. E ela me parece que pratica esse amor, ensinado por Jesus, pois ela pensou no filho e não na paz que ela poderia continuar desfrutando lá no plano espiritual. Eu e você temos que praticar isso para que quando chegarmos lá, merecemos essa paz e toda essa felicidade e ainda vir em outras vidas para cá em melhores condições, com menos sofrimento. And basically it was gradually a discussion of, okay, we'll let you come back. And there was this massive jolt, and I was back in me with the nurses fiddling around, checking my well-being, I suppose. Heather se recuperou lentamente. Ela falou a poucas pessoas sobre sua experiência até que leu um relato semelhante numa revista feminina. Só então percebeu que não era a única. Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco.
Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, um motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei: que bom, que bom! Tive a sensação de que a Terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase morte são reais. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo o que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse: alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse: quer saber? Vou cantar para o Senhor, e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo. Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse: chega! Em nome de Jesus!
E o homem estava